Boa noite, querida. Oi, seja bem-vinda, Rafa. É um prazer. Obrigada. Eu vou só fazer a introduçãozinha do projeto e a gente já inicia, tá bom? Tá bom. Primeiramente, meu nome é Ana Carolina, né? Sou estudante de História da UFRR e eu sou agente mobilizadora do Circuito Universitário. E essa é a terceira de 5 lives que vão acontecer aqui no perfil. E a convidada de hoje é Rafaela André. O Circuito Universitário ele é um projeto que promove, né, mostras de filmes sobre direitos humanos em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, e é realizado pela MPC Filmes com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Esse projeto ele acontece tanto de forma presencial quanto de forma online, que a gente usa esse espaço das lives para debater os filmes exibidos na mostra. E é importante que vocês, o público, vejam o filme antes da live, por isso que a gente sempre disponibiliza os filmes na bio da MPC Filmes. Tem todos os filmes disponíveis por lá, então eu peço que vocês assistem quando puder. O intuito da live é justamente que o público também participe, né? Então, se sintam à vontade para perguntar ou fazer comentários durante a live. E eu destaquei no comentário aqui o link do formulário para certificação de ouvinte, caso alguém queira receber certificado. O filme que a gente vai debater hoje é o Vozes Negras, né? Que é um filme muito legal, muito curtinho, porém, assim, dá de discutir bastante coisa dentro dele. E o tema central do filme é a dupla luta e resistência de mulheres negras militantes contra o racismo e machismo. E a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Rafaela André, que eu tenho assim um orgulho muito grande, assim, é muito inspirador ver o seu trabalho, Rafaela. E eu vou primeiro te apresentar, né, o teu currículo e já passo a palavra para você, tudo bem? A Rafaela André é uma mulher preta quilombola. Ela é ativista há mais de 10 anos no enfrentamento ao racismo e preconceito. Foi Miss Beleza Negra de Roraima, presidiu a Central Única das Favelas, a CUFA Roraima, e é jornalista e atual coordenadora estadual de políticas de promoção da igualdade do governo de Roraima. Ela também é responsável pela criação do Conselho e adesão do Estado ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI. É uma honra te ter aqui, Rafaela, como eu já falei. E como uma primeira pergunta, né, mais introdutória, eu peço que você se apresente e fale um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, profissional e ativista. É isso. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Ana. É um prazer maior ainda estar aqui com você. Eu acho que todos os espaços que propiciem essa oportunidade para que minorias étnico-raciais possam falar um pouco sobre as suas vivências, sobre a sua atuação, são espaços válidos. Então, parabéns aí pela iniciativa. Bom, nós estamos no mês da consciência negra e é sempre um mês de muita reflexão em que as pessoas me pedem para retomar um pouquinho sobre a minha trajetória. E eu sempre falo que nenhuma mulher, ela nasce negra, ela torna-se negra a partir do momento em que ela tem a percepção a respeito da própria negritude. E comigo não foi diferente. Eu venho de uma infância na qual não era abordado o empoderamento, não era abordado as questões raciais, da negritude, mas algo que os meus pais trabalharam muito na minha mente, que foi o que contribuiu para que eu fosse o que eu sou hoje, é que a minha cor jamais seria um impedimento para eu chegar aonde eu quisesse. Então, meus pais incentivaram muito o meu estudo. Ali no ensino fundamental, eu lembro que foi um pouquinho pesadinho, né? Os primeiros impactos que o racismo causa, os primeiros preconceitos. Eu fui uma pessoa que foi crescendo sem autoestima. E aí eu fui me empoderar quando eu chego aqui ao estado de Roraima, já para entrar na Universidade Federal. E aí eu vejo os povos indígenas sentindo o orgulho deles mesmos. E aí eu penso, nossa, eu sou uma minoria, eu pertenço a um grupo tradicional e eu não tenho orgulho de quem eu sou. Então, aquele empoderamento começa a surgir, começa a surgir, começa a surgir. E aí eu tenho a oportunidade de entrar num veículo local de mídia e eu aproveito aquele espaço para me tornar uma protagonista da pauta e também para abrir espaço para que outras mulheres também fossem protagonistas das suas histórias. E depois, pouco tempo depois, eu me tornei a Miss Beleza Negra de Roraima,
comecei a trabalhar a beleza e o empoderamento feminino, né? A gente tem um padrão eurocêntrico aí da beleza que não nos considera bonitas, né? Pelos nossos traços. E aí foi passando o tempo, jornalismo, a questão do Miss, e um certo dia o governo de Roraima reconheceu todo o meu trabalho aqui dentro do estado e eu fui convidada para ser a coordenadora estadual de políticas de promoção da igualdade racial. Isso bem resumidamente, mas eu estou nesse cargo há quase 3 anos na elaboração de políticas públicas. Ai, muito legal. É ótimo, assim, uma trajetória incrível, né? A gente sabe que ser mulher e ser negra no Brasil não é nada fácil, assim, é o duplo fardo do racismo mais o machismo, né? Então, assim, é muito legal ver que você enfrenta eles e tá ativamente contribuindo na sociedade para tentar acabar com esses males, né? Bom, indo sobre o filme, né? Quais são as suas impressões sobre o filme e de que forma ele atravessa as suas vivências como uma figura de destaque, né, no movimento de combate ao racismo e preconceito no estado de Roraima? Pode sentir a vontade para falar, pode falar à vontade. Eu particularmente amei. Eu vi que é mais no formato de documentário. E hoje pela manhã eu estava palestrando para os alunos do curso de formação da Polícia Civil. Eles nos convidaram para estar palestrando para eles, já que agora a instituição quer trabalhar essa questão do racismo dentro, né, com os novos alunos e com o, o quadro de servidores. Eu achei isso maravilhoso. E aí eu estava falando com eles a respeito daquela pirâmide que o homem branco está no topo, seguido da mulher branca, seguido do homem preto, seguido ali na base da mulher negra. Por quê? Se você for fazer os recortes raciais, você vai ver que a mulher negra, ela está, desculpa a redundância, preterida em praticamente todos os dados. Então, eu estava explicando para eles que quando você faz o recorte racial, a situação já é complicada. Quando você faz o recorte de gênero, a situação fica ainda pior. E esse documentário, ele acaba retratando isso, né? Porque nós vemos aí a formação do movimento negro unificado, que é importantíssimo dentro do nosso país, para essa luta antirracista, mas até mesmo na formação do movimento, nós vemos um pouquinho do machismo. Quando os homens ali naquele momento, eles querem o protagonismo só para eles, esquecem que nós mulheres somos fundamentais. E não é por menos que boa parte da nossa história ela é apagada, né? A gente fala muito sobre o Zumbi dos Palmares, mas e sobre Dandara? E também, hoje, se eu não me engano, foi a Carolina de Jesus, que também entrou com uma personalidade, né, para dentro da história, de heroínas. Então, a gente vê um certo apagamento quando nós falamos de mulheres pretas. E eu achei bem bacana esse documentário, por quê? Porque elas se empoderaram da pauta, inclusive tem até uma que menciona que ela não acreditava no racismo, né? Ela acreditava na democracia racial, mas quando deu aquele estalo, que é aquilo que eu falei no início, que tipo, você não nasce negra, você torna-se negra, ela falou, ela se tornou uma militante roxa mesmo, de brigar mesmo, porque ela percebeu que ela passava o racismo, mas havia esse apagamento pela democracia racial. Então, eu achei bacana ver esse empoderamento das mulheres, essa decisão de que eu sou importante sim, eu estou aqui, eu posso lutar, eu existo. Sim. E eu me identifico exatamente por isso, né? Porque praticamente foi o que aconteceu na minha história. Eu tive que me empoderar para que após eu tivesse esse empoderamento, eu pudesse trabalhar e pautar e fazer uma mudança aqui dentro do estado de Roraima, né? Então, eu super amei essa linha do filme que trata exatamente sobre esse empoderamento das mulheres pretas. Sim, perfeito. Assim, quando a gente traz para a escola, né? Eu trouxe esse filme para a escola, pro Lobo da Almada, e os alunos, a gente discutiu com ele, né, sobre os temas. E foi justamente isso, a gente olhar para o redor e ver quantas mulheres negras estão em posição de destaque, né, estão na política, quantas mulheres a gente está vendo, quantas mulheres que estão ocupando cargos de destaque, quantas mulheres negras, né. Então, os alunos falam, a gente quase não vê nenhuma. Então, assim, é realmente perceber, né, que está estruturalmente tanto o machismo quanto o racismo. Muito presente. Sobre outra questão que você falou, né, da consciência racial. O filme ele toca muito nessa questão, você já falou um pouquinho,
que é justamente quando as três protagonistas se veem como mulheres negras, né? Elas realmente, assim, percebem, ah, eu sou uma mulher negra. E além disso, elas percebem o quê? Que elas sofrem racismo na sociedade, né? Só que elas também tocam em outro ponto, que é a consciência racial politizada, que é, além de reconhecer a existência do racismo, elas reconhecerem que elas irão lutar contra isso, irão ser militantes da causa. Para você, como é que foi esse processo, né? Tanto de se entender como uma mulher negra e se entender como uma militante pela causa negra, pela negritude. Olha, é um trabalho de desconstrução contínuo, porque quando a gente fala a respeito da militância, você sabe que vai ser guerra o tempo inteiro, vai ser luta o tempo inteiro. Mas a gente também precisa descansar. Então eu relutei muito até eu me tornar de fato uma pessoa que luta pela causa, porque apanhei bastante também. Mas a minha decisão ela surgiu no momento em que eu estou num veículo, num veículo de mídia, né, a imprensa, e aí eu vejo que eu estar ali era um ponto fora da curva, porque eu estava num local em que muitas mulheres parecidas comigo não estavam. Inclusive, tem uma música do Racionais que, quando eu completei 27 anos, eu até coloquei o trecho: 27 anos contrariando as estatísticas. Porque eu, uma jovem preta, estava já num papel de gestão quando as estatísticas diziam que era para eu estar morta, que era para eu estar no emprego, entendeu? Então, a partir do momento que eu chego nesse veículo de mídia e vejo meu papel para a sociedade, eu paro e penso, não, eu estou aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para o mundo. E aí eu comecei a abrir espaço para outras mulheres. Mas tem uma coisa muito bacana que eu achei também no filme, que é quando menciona a Lélia, né? E a Lélia, ela acaba sendo uma inspiração para que as outras mulheres se empoderassem também. E no meu caso, eu tive uma inspiração aqui dentro do estado de Roraima, que antes mesmo de eu pensar em politizar a minha fala, né? Essa pessoa já estava aqui fazendo a diferença, que é a Antônia Pedrosa. Ela que é professora e ativista, e eu sempre falo isso, o quanto que essa mulher, ela representa na minha vida para tudo que eu sou hoje, sabe? Porque ela pacientemente explicava as coisas, ela pacientemente me concedia entrevistas e eu conseguia trabalhar muito bem o tema. Acompanhei ela por muitos e muitos momentos, tempo, ações, e ela é uma verdadeira inspiração assim na minha vida, sabe? Então, é importante que uma se politize, porque a partir do momento que ela se politiza, é capaz dela criar uma rede de mulheres que vão se politizar também. E comigo, daquela sementinha que a Antônia plantou, não foi diferente, porque hoje aqui dentro do estado de Roraima, nós temos um grupo com mais de 50 mulheres pretas, que é o grupo responsável pela elaboração do Encontro Estadual das Mulheres Pretas Latino-Americanas e Caribenhas. Então, a gente já faz, desde que eu cheguei no estado, se eu não me engano, não, foi a segunda edição, nós fazemos desde 2023. E esse ano nós colocamos um painel muito bacana de bolas, assim, de 1 metro cada bola, escrito assim, pretas no topo, para falar sobre a importância desse protagonismo. Então eu vejo esse tornar-se negra e decidir politizar o discurso fundamental para a garantia de direitos. Mas achei também bacana algo que o filme também tratou, que é tipo, você, não é porque você é preto que você tem que ser político o tempo inteiro, entendeu? Mas eu, como vocação, decidi que eu queria fazer a diferença pela igualdade. Ai, muito legal. A Antônia é maravilhosa. Inclusive, ela foi uma do filme presencialmente, né? E, nossa, ela é maravilhosa demais. Eu vi aquela mulher falar, fico besta. Ela foi quem plantou a sementinha no meu coração e sempre que eu tenho a oportunidade de contar isso, eu conto. Ai, legal. E você também conseguiu, né, plantar sementinha em outras meninas que são mais novas, a geração mais nova? Sim, e era bem bacana, porque eu trabalhava na TV Cultura Roraima, né? E é uma TV de público majoritariamente infantil. E na época, uma vez por mês, eu tô com cabelo diferente, né? Mas na época eu estava com meu cabelo natural, black, que também foi uma opção que eu quis. Eu falei, não, vou me mostrar em frente à tela do jeito que eu sou, para que outras pessoas que têm um cabelo igual ao meu possam se sentir representadas. E foi muito bacana. Por quê? Porque as crianças me assistiam. E você sabe
está na televisão, naquele mundo lúdico das crianças, pensam, é uma pessoa famosa, é uma pessoa bonita. E o que eu tenho de relato de crianças, inclusive tem um relato que me marca bastante, que foi quando eu encontrei uma telespectadora mirim, e aí a mãezinha dela me falou que quando ela me via na tela, ela colocava a mão no cabelinho dela, apontava para a tela e falava, mamãe, sou eu. Então, é um impacto que eu não tive quando eu era criança, né? Porque eu sou de 1996, a gente não tinha muita representatividade na mídia de pessoas negras, né? E como eu era uma criança, as pessoas falam, ah, já tinha a Glória Maria, já tinha a Globeleza, mas criança precisa do lúdico. E aí eu me inspirava na Barbie. Eu até falo isso, que a Barbie, na minha época, ela não era tão plural dessa forma, né? E aí não tinha Rafaela caber na Barbie, que a Barbie tem a pele clara, o cabelo louro, e também o nariz fino e os lábios finos. E aí aquilo também foi contribuindo para que eu crescesse com autoestima baixa. E aí ter essa oportunidade em frente à televisão, de fazer a diferença na vida de várias e várias pessoas, e fazer a diferença como Miss na vida de várias e várias mulheres também que se sentiam feias. Uhum. É maravilhoso, é gratificante mesmo. Ah, é muito lindo, né? Porque, infelizmente, esse padrão de beleza, que é do cabelo liso, da pele clara, quantas meninas negras a gente não vê que, quando chega na adolescência, o presente de 15 anos é alisar o cabelo. Então, assim, é, infelizmente, Passei também, passei pela transição. nossa, sim. Infelizmente, é a realidade de muitas meninas, né? Infelizmente, ter que passar pela transição e alisar é recorrente. E no meu caso do cabelo, era até mais complicado, porque na minha época era a guanidina, né? E a guanidina é um produto muito forte, um cheiro muito forte, e ele arde a cabeça se ele fica muito tempo. E aí eu tenho uma história em que meu couro cabeludo ele foi deformado e a minha orelha também foi deformada. Porque quem estava passando creme no meu cabelo falou assim: não, para você ficar bonita, você tem que sofrer. Meu E Deus. relaxamento no cabelo, sabe o quanto que aquilo dói, se ficar muito tempo, o quanto que aquilo pode causar uma alergia e tal. E aí acabou deformando a minha orelha, né? Na época ela ficou cheia de casca de machucado por causa dessa dor, desse padrão de beleza, que infelizmente mata também. Mata sim, porque além de ser nocivo, né, é cancerígeno, se usado a longo tempo. Então, assim, é uma coisa muito péssima, né? A gente ter que enfrentar esse padrão de beleza e ver que meninas tão novas recorrem a esse tipo de tratamento, né? Sendo que o natural delas é muito lindo, só que infelizmente não tem representatividade o suficiente para a gente dizer para essas meninas, vocês são lindas naturalmente. Então, assim, é muito importante o trabalho que você faz e fiquei muito emocionada com os seus relatos, justamente quando você falou da telespectadora Mirim. Outro tema que é abordado no filme, né, é o da suposta democracia racial, que você já falou ainda agora, no Brasil. A própria Jurema Batista é ela que fala que por muito tempo caiu nessa falácia de que o Brasil não existe racismo. Então, assim, na sua opinião, como uma pessoa que trabalha amplamente, né, com essa questão do combate ao racismo, as pessoas em geral ainda têm essa visão utópica de que o Brasil não é um país racista, ou hoje em dia essa consciência mais geral do fato de que sim, o Brasil é um país racista, né, principalmente aqui em Roraima, na sua opinião? Como é que tá esse quesito? Eu diria que nós avançamos muito, mas quanto mais a gente avança, é como se nós dessemos 10 passos atrás. Por quê? Porque aqui dentro do estado de Roraima não tinha política da igualdade racial. Em 2 anos, nós conseguimos criar a coordenação, criar o conselho, aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai garantir a chegada de recursos federais. Entramos no plano plurianual, tem recurso estadual para pauta. Entramos no plano de assistência social pela primeira vez nos 2 planos, entre outras várias coisas que nós já realizamos. Mas, apesar de tudo, a gente ainda encontra pessoas que dizem que o Brasil ele é misturado, que nem todo mundo é 100% preto, nem todo mundo é 100% indígena, nem todo mundo é 100% branco, nós temos um sangue. Mas aí você pega os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e você percebe que essa ideia da democracia racial ela é inexistente. Porque você vai lá no índice da pobreza, tem cor. No índice de baixo rendimento,
tem cor, baixa escolaridade, tem cor, então que democracia racial é essa, né? Eu até brinco nas palestras e pergunto, que show da Xuxa é esse? Seria maravilhoso, seria maravilhoso essa ideia de democracia racial se nós tivéssemos valorizado a pluralidade ao invés da hierarquização racial desde o Brasil colonial. Infelizmente, não foi o que ocorreu. Até hoje em dia, nós vivenciamos o Brasil colonial. Então, eu acredito que, em termos de políticas públicas, nós avançamos muito. Nós temos aí a tipificação da injúria racial, nós temos aí a criação do Ministério da Igualdade Racial, organismos de defesa e garantia dos direitos das minorias étnicas, mas ainda falta um letramento racial na população. E aí nós temos a lei que torna obrigatório o ensino da história da África e também da história dos povos indígenas dentro da escola. E eu percebo a importância da gente começar esse letramento ali na nossa base, sabe? Eu, particularmente, eu sempre trago nas minhas capacitações algo que ocorreu comigo no ensino fundamental. No meu tempo, a gente tinha que decorar as questões para depois só dissertar na prova. E aí o professor me coloca uma questão, descreva como era um escravo. E aí os meus coleguinhas começaram a rir, olharam para mim e disseram que para descrever um escravo era só olhar para a Rafaela, que a Rafaela tinha a pele preta, o nariz largo e o cabelo duro. E eu te pergunto, eu, como descendente de quilombola, eu vou crescer tendo orgulho da minha origem, de quem eu sou? Não vai, porque a história ainda é contada pelo olhar do colonizador. Então tem muito para avançar, tanto é que ano que vem aqui no estado nós vamos lançar o Plano Estadual da Igualdade Racial e dentro desse plano vai estar aí novamente reforçando a obrigatoriedade do ensino da história da África, mas da história de reis e rainhas que foram escravizados, de um povo forte, de um continente que é dividido em vários países, né? Quando a gente fala em África, pensa a África como um todo, até isso fizeram questão de apagar, e também dos povos indígenas, porque esse empoderamento e esse aquilombamento é essencial. Então, avançamos sim, mas ao mesmo tempo, a passos lerdos, e quando você para, você retrocede. Nossa, sim. Infelizmente, né? Ainda mais no nosso estado, que é tão conservador, é simplesmente uma dificuldade enorme a gente tratar de temas como esse, né? Ainda mais como racismo. A gente tem a 11.639, que torna obrigatório o ensino de história sobre o povo afro-brasileiro e indígena, mas infelizmente não é seguida, né? É uma coisa assim surreal. A gente vê que é uma lei que foi implantada no 2006, se eu não me engano, e até hoje não é seguida da forma que deve ser seguida. Então, assim, é um absurdo demais. E aí, como é que vai chegar com esse conteúdo na sala se os alunos desde novinhos não entram, né? Não aprendem sobre isso. Então, assim, é simplesmente algo muito complicado, realmente. E na coordenação, quais são as suas principais dificuldades, né? Você trabalha de uma forma quando as suas ações elas têm certa facilidade para ser feitas ou ou tem muita dificuldade durante as suas ações na coordenação? Como é que funciona? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi no começo, que foi a criação da coordenação e a criação do conselho, porque por mais que eu tivesse a vivência, eu não tinha experiência em gestão, nem em termos jurídicos, mas eu estudei. Eu falei assim, não, eu tô aqui, eu vou estudar e vou fazer isso para frente. E graças a Deus eu pude contar com uma coordenação, outra coordenação lá dentro da secretaria da qual eu estou vinculada, que é o jurídico. E o jurídico, em todo momento, fez o acompanhamento e aí nós conseguimos criar esses dois organismos. Eu acredito que difícil, eu não vou dizer, porque ainda bem que a igualdade racial ela é trabalhada através da transversalidade, ou seja, não cabe só a Rafaela executar ações que promovam a igualdade racial. Uma das minhas principais ações é sensibilizar as outras coordenações que também trabalham com o público-alvo, que são as minorias étnico-raciais, para que elas levem as suas ações para esse público. Por exemplo, nós temos lá na CETRABS a coordenação de juventude. Nós temos lá na CETRABS também de mulheres, de trabalho, emprego e renda. Nós temos de esporte. Então, essa
política da igualdade racial ela vai perpassar por tudo isso. São mais de 14 políticas que são elaboradas ali dentro. Então, a gente sempre tem esse diálogo, a gente sempre conversa. O Trabalho, Emprego e Renda fez uma ação, chegou Rafa, pega uma quantidade X de currículos para a gente buscar emprego para esses jovens, capacitação para esses jovens. Fui lá, entreguei os currículos das pessoas, as mulheres também. Nós estamos nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A gente sabe que as mulheres pretas são as maiores vítimas de feminicídio, então há toda uma mobilização da sociedade. Então é bacana por causa da transversalidade. E além da transversalidade, a política da igualdade racial aqui no estado de Roraima, ela tem alguns carros-chefes, como por exemplo, o Roraima Sem Racismo, que contempla todas as ações da política da igualdade racial, como por exemplo palestras, capacitações. Nós percorremos os municípios, orientações, entre outros. E dentro desse Roraima Sem Racismo também está o Encontro das Mulheres Pretas, que ocorre todo em julho, né, em alusão ao Dia da Mulher Preta, Latino-Americana e Caribenha. E nós temos também Colorina Equidade, que trabalha a importância da igualdade racial ali com o público da primeira infância. E aí vem uma nova novidade, né? Desculpa a redundância, porque eu acabei de voltar de Brasília e Maceió, estava viajando, e aí nós vamos implantar aqui no ano que vem um trabalho que já é desenvolvido pela Unicef, que é a primeira infância antirracista. Então, nós já temos o Colorim da Equidade, que está no Plano Plurianual do Estado, ou seja, é um projeto para a primeira infância, que já tem orçamento público aqui em Roraima. Nós vamos colocar o Primeira Infância Antirracista, essa parceria aí com o Unicef, para trabalhar com todas as minorias étnico-raciais. Então, não vou dizer que é um trabalho fácil, a minha coordenação é pequena. Tudo isso que nós fizemos foram em 3 mulheres. Nós recebemos essa semana mais uma servidora e esse é um dos gargalos atualmente da minha coordenação, né? O número de servidores, mas não é impossível não. Não é impossível não, porque nós estamos fazendo um trabalho belíssimo aqui dentro do estado. Nossa, muito lindo, assim, e pioneiro, né? Que a gente nunca teve algo desse tipo. Primeira vez. E uma coisa interessante é que só o Conselho da Igualdade Racial, os movimentos sociais aqui no estado de Roraima tentaram criá-lo durante 20 anos. E eu, quando entreguei o conselho, eu tinha 27 e tinha chegado na coordenação para levar esse projeto, eu tinha 25. E a secretária Tânia, que é a minha chefe, ela fala assim, eu acho que o conselho esperou a Rafaela nascer para que ela ocupasse, né? Então, junto com os movimentos sociais, em 2 anos, nós conseguimos finalizar a criação do conselho e posso te dizer, é um dos conselhos mais diversos do país, porque ele não é voltado apenas para a negritude, mas contempla os indígenas, contempla os venezuelanos, contempla as juventudes e todas as suas diversidades e as religiões de matriz africana, os povos de terreiro. Então, é um conselho muito, muito diverso e possibilita que essas minorias dialoguem diretamente com o poder público. Lá dentro da Secretaria de Educação, tá a CETRAPS, que é do Trabalho, tem também a Secretaria de Saúde e toda a transversalidade da política da igualdade racial. Nossa, muito lindo esse trabalho, né? Muito importante, de verdade, assim. Meus parabéns, de fato, não consigo parar de falar, mas é um trabalho muito lindo, né? Que sei que exige muito esforço e muita força de vontade. Então, assim, não é nada fácil, imagino. E você recebe bastante apoio do governo ou eles não apoio suficiente, né? Recebemos, tanto é que pela primeira vez a gente entrou no plano plurianual, né? Então o governo, porque tipo, é muito legal você fazer política pública e uma das coisas que eu quis quebrar quando eu entrei no governo foi que a negritude era só festa, era só no dia da consciência negra fazer um eventozinho, colocar umas cores, uns tapetes, chamar a capoeira, botar uns batuques. Não, nós somos um povo de festa. Com certeza. Dentro da senzala, o nosso povo festejava. Nos terreiros, o nosso povo sempre festejou, apesar das desigualdades. Mas nós somos um povo de luta. Nós somos um povo que precisamos da garantia dos nossos direitos. Então, diferente
da Lei Áurea de 1888, que ao ser assinada, ela não garantiu nenhuma elaboração de política pública de inserção do negro na sociedade, eu faço questão de tudo que eu faço aqui dentro do Estado, amarrar por meio de lei. E lei eficaz. Porque, por exemplo, o Conselho da Igualdade Racial ele foi criado por meio de lei. Se amanhã ou depois entrar um gestor, eu não quero isso, eu acredito na democracia racial, vai ser muito difícil para ele enfrentar 24 deputados para tirar essa lei. E uma das leis que eu acho mais lindas dentro aqui do nosso estado que nós temos foi a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI. Por quê? Porque tem um trechinho do termo de adesão que fala que essa adesão é ilimitada. Então, por mais que chegue uma pessoa que diga eu não quero mais a igualdade racial dentro do estado de Roraima, não adianta. É ilimitada, é uma lei que não pode ser revogada. E o mais interessante ainda é que lá nós temos 2 assinaturas, além da assinatura da ministra Niele Franco, tem a minha assinatura, Rafaela de Oliveira André, e tem a assinatura do governador. Então, para a política da igualdade racial existir, ela precisa de gestores sensíveis. E quando a secretária ela me chamou, ela foi sensível a isso. Ela falou, mais do que uma pessoa que tenha o técnico, eu preciso de uma pessoa que tenha a vivência. E a nível entre os estados do Brasil, eu sou uma das 4 coordenadoras da igualdade racial que pertence a um grupo tradicional, eu sou quilombola. Então, eu me sinto muito honrada mesmo em ocupar esse cargo. Eu tenho o apoio do governo, sim, graças tá fluindo bastante. Eu brigo também com eles, mas eu sempre falo que eles não dizem não para a igualdade racial. Ah, muito legal, assim, saber que vocês têm essa abertura, né, e que o governo está apoiando algo que é tão importante e essencial para o nosso estado, ainda mais para o nosso estado, que é tão diverso, mas tão conservador ao mesmo tempo. Se não apoia, tem os movimentos sociais que vão para cima. Então, o apoio apoia. Apoio. Sobre a questão de gênero, né? Quais foram as principais dificuldades que você já perpassou por ser uma mulher negra tanto militante e que também já ocupou e ocupa cargo de liderança e destaque, né? Como eu já vi pelo seu currículo, você já ocupou vários cargos, já trabalhou na televisão. Então, assim, quais foram as principais dificuldades como mulher e negra? Eu vou também trazer mais um outro trecho de Racionais, que, se eu não me engano, é assim, por você ser preta, você tem que ser 10 vezes melhor, algo do tipo. E quando você é uma mulher e preta, você tem que ser 1000. Tem que ser 1000, porque o tempo todo vai estar batendo ali na sua porta a questão racial, porque a nossa cor chega primeiro, a questão do seu gênero e a sua capacidade estará sendo posta em foco, em xeque, todo momento. Todo momento. E eu acho bem bacana quando alguém diz, eu te acho uma preta metida, eu te acho uma preta marrenta. Eu falo, eu sou mesmo. Então eu não preciso ficar rindo o tempo inteiro quando eu estou me sentindo desconfortável. Ou eu não preciso diminuir quem eu sou para que você se sinta bem. Porque se você enxergou isso em mim, é porque algo que está em mim incomoda você e esse algo parte de você mesmo. Porque eles tentam de toda forma nos inferiorizar de qualquer forma. E a maior dificuldade foi exatamente essa. Chegar ao limite do cansaço por ter que provar que eu era capaz de gerenciar um processo, que eu era capaz de ocupar os espaços que eu ocupei ou que eu ocupo, e que a minha questão de gênero, a minha cor, jamais seria um empecilho para que eu estivesse nestes locais, e também não seria um empecilho sobre a minha capacidade, né? E é algo que eu percebo que, independente, quanto maior o patamar que eu estiver ocupando, mais latente essa questão ela vem à tona. E sabe, eu vou até referenciar uma frase que eu ouvi. No dia que eu entreguei o Conselho da Igualdade Racial, perdoe até o termo, que a pessoa virou para mim e falou assim, você provou que você é mais do que uma grande gostosa, você é uma gostosa inteligente. Isso era um elogio? Pelo amor de Deus. É uma sexualização, é uma coisa assim tão assim. Você para e pensa. Igual, por exemplo, eu fui para Maceió, né? Eu tirei um monte de foto da praia.
Aí eu tava pensando, será que eu vou descer essas fotos pro meu feed ou eu vou deixar elas só no meu story? Aí eu falei assim, bom, eu tenho um outro perfil, né? Só para postar minhas coisas na natureza e tal, diferente desse perfil institucional. Eu falei assim, olha, eu vou postar lá no meu outro perfil, não vou postar no meu perfil pessoal, porque infelizmente as pessoas não sabem diferenciar as coisas, né? Você está num espaço em que você pode tomar um banho, em que você pode usar um biquíni, mas você é sexualizada pela sua cor de pele. Então, além de ser uma mulher preta que tem que provar o tempo todo que você é capaz, você também é sexualizada. A dita cor do pecado, né? Então, essa é a maior dificuldade que eu enfrento e que eu venho enfrentando. Mas é botando a cara a tapa, é indo pra cima mesmo, e não vai ser a minha cor, não vai ser o meu gênero que vai me impedir de chegar aonde eu queira chegar. Sim, imagino, assim. É um duplo fardo, né? Tanto de questionarem a sua capacidade e, ao mesmo tempo, te sexualizar ao extremo. Uma coisa assim, nem imagino. Horrível. Oi? Exatamente. Assim, nem imagino. Então, e é uma coisa que muitas mulheres negras passam, né? Infelizmente, não é um caso isolado. A gente vê que é algo que é generalizado, infelizmente, na nossa sociedade, que tem as raízes desde as nossas origens do nosso país, que é justamente sexualizar a mulher negra e vê-la apenas como um objeto. Infelizmente, é algo assim muito enraizado na sociedade brasileira. Mas eu fico muito feliz que você dá o cara a tapa e que, assim, não é toda mulher que consegue fazer isso, né? Mas, assim, é importante se impor e falar que isso é errado, né? Justamente não tentar, não deixar isso passar. É simplesmente falar para a pessoa isso é muito errado e que é realmente se impor. Para a pessoa assim, se tocar, né? Porque, pelo amor de Deus, o comentário que você recebeu. Prefiro mil vezes ser tida como uma preta marrenta metida do que uma preta submissa. E eu até estava falando com os meus colegas recentemente, nessas reflexões a respeito do Dia da Consciência Negra, de que se eu estivesse naquela época, com certeza eu ia para o trono todo santo dia, porque pensa numa preta rebelde que eu sou. E aí eu falo, hoje em dia eu só não vou para o tronco porque tem os direitos humanos e ninguém pode me bater. Porque senão me bateria, mas me batem de outra forma, né? Às vezes sem ser direitos. Mas estamos aí para isso, fazer a revolução, fazer o aquilombamento aqui dentro do estado de Roraima. Perfeito. Falando agora, né, sobre as figuras de resistência e empoderamento negro feminino. Quais foram as mulheres que te inspiraram e inspiram na sua trajetória, né? Você já falou da Antônia, mas pode falar de outras também. A Antônia, ela foi um dos marcos para essa meu empoderamento racial. No caso da mídia, depois que eu tomei mais consciência, a Glória Maria se tornou um exemplo de mulher negra empoderada que super me inspirou. Deixa eu ver quem mais. Nossa, são tantas e tantas e tantas. A Maria Júlia Coutinho também é um exemplo de mulher preta dentro do jornalismo, que eu falo uou. A nível internacional, porque eu também sou uma diva. A Beyoncé e a Rihanna também amo de paixão. São inspirações aí no meio da música. E eu não posso esquecer também dentro de casa, né? Teve um tempo que eu estava falando com a minha irmã a respeito disso e a minha irmã falou: Rafaela, você já parou para pensar que um dos maiores exemplos de empoderamento que nós tivemos foi da nossa mãe? Eu falei assim, que a gente, quando é filho, né, a gente não para olhar. A gente olha nosso pai, nosso pai e nossa mãe, né? E aí eu parei, olhei e falei, a minha mãe é servidora pública, teve 6 filhos, mas nunca deixou a gente passar fome. Ela nunca trabalhou a questão racial, mas trabalhou a questão de que a minha cor jamais me impediria de chegar onde eu quisesse. Vi a minha mãe sair, passar 2 dias trabalhando e depois voltar, e eu sou uma mulher forte. Eu devo muito isso a ela. Então, eu acho que dentro desse patamar de mulheres que me inspiraram, a minha mãe é um exemplo dessas mulheres, né? A matriarca da nossa família é um exemplo de força. E tem várias
que a gente se inspira, que a gente... Carolina de Jesus, ela é um exemplo também. A própria Lélia, que foi mencionada, é um exemplo também. Aí pega a história, tem os Dandara também. Então, tem a minha prima também, que é líder quilombola, do quilombo da minha família. Ela é super ativista, super engajada. Então, temos vários exemplos aí de mulheres que me inspiram. Ai, que lindo. E tenho certeza que você também é inspiração de outras meninas negras que também vão ser inspiração para outras. Fico muito feliz. Na sua visão, como a primeira coordenadora estadual de políticas de promoção da igualdade, né, no governo de Roraima, de que maneira a educação ela pode contribuir, né, para discussões atuais sobre o racismo, identidade e justiça social? Você tem uma perspectiva positiva sobre as novas gerações? Muito positiva, porque aqui dentro do estado, como nós trabalhamos a primeira infância antirracista, a gente está começando a lidar base. Está começando a lidar base para que nós tenhamos pessoas conscientes, respeitosas e antirracistas, né? Então, eu tenho uma perspectiva bem positiva em relação ao futuro e também com a chegada da política da igualdade racial, que ela é inevitável e nunca vai poder sair aqui do Estado, eu fico mais tranquila ainda em relação a isso. Tem muito que avançar? Tem. E pelo que eu passei na escola, pelo meu empoderamento tardio, às vezes eu paro e penso, nossa, e se eu tivesse aprendido mais sobre a minha história? Se eu já sou nojenta, marrenta hoje. Imagina a preta marrenta que ia crescer, sabendo que ela era descendente de reis e rainhas que foram escravizados, que ela tem uma cultura incrível, maravilhosa e tal. E aí eu entendo essa importância de nós trabalharmos dentro da educação essa temática. Tanto é que o Roraima Sem Racismo também passa pelas escolas. E nós tivemos a oportunidade de passar por várias escolas ao longo desse ano e também por vários grupos de estágio, né? Como, por exemplo, o CIE, que oferta estágios para os jovens. E eu tive um feedback muito bacana. Por quê? Porque nós tivemos a prova do Enem, que falava sobre a cultura, né? A influência da cultura afro, né? Acho que foi algo do tipo. E aí eu tive o feedback de alguns alunos que disseram que só conseguiram dissertar sobre o tema porque a igualdade racial passa pela escola deles. Você está vendo o impacto que isso pode causar quando a gente trata a pauta racial dentro da educação? Então, é mais ou menos isso. É muito importante e é por isso que ano que vem, no Plano Estadual da Igualdade Racial, a gente vai reforçar a lei que trata sobre o ensino obrigatório da história da África e também dos povos indígenas. Ah, importantíssimo. Nessa mesma escola, no Lobo da Almada, né, a gente perguntou quantas vezes vocês viram os povos africanos na disciplina de história. Eles não souberam responder, né? Infelizmente, assim, é muito pouco. A gente só vê sobre a escravidão e depois desse período, justamente não fala mais nada. Exato. Então, assim, fica presa essa visão de que o negro pertence só ao período da escravidão e fica ali. Então, assim, é E ridículo. você nunca quer estar do lado da história que perde, né? Foi até um dos motivos de eu crescer sem esse meu empoderamento, sabe? Poxa, o negro era chicoteado, o negro era açoitado, o negro apanhava. Você não vai querer, você vai ali pelo viés do colonizador, colocando a gente como serviçais o tempo inteirinho. E aí você pega essa questão do racismo estrutural e até hoje em dia o negro é visto dessa forma. Por exemplo, nas minhas capacitações eu trago um exemplo que aconteceu com meu pai, que foi quando ele foi estacionar o carro dele lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, num estacionamento chique, e uma dondoca desceu do carro dela e sacudiu a chave, vendo meu pai saindo do carro dele, né? Sacudiu a chave pro meu pai e falou assim: estaciona o meu manobrista. Meu Deus. Ela não quis saber se o meu pai era um servidor público, ela não quis saber se meu pai tinha uma outra profissão, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, estaciona o meu manobrista. E o meu pai apontou para o carro dele e falou: o meu carro está ali. E ela começou a pedir desculpa, desculpa, desculpa. E aí a gente percebe que
quando você vai alcançando determinados patamares, o carro do meu pai era um carro chique, aquilo dizendo até que ponto o racismo vai te pegar. E aí vem o racismo velado, né? Então, realmente, a visão que as pessoas têm do povo negro ainda é uma visão de servição. Uhum. Sim, assim, ainda tem um racismo estrutural muito forte, né, de que o negro ele só deve ocupar determinados cargos, cargos menores e não pode ocupar cargos de destaque, ele não pode ascender economicamente e socialmente, né? É muito enraizado na sociedade isso. Então, assim, é de muitíssima importância que a gente trabalhe a questão negra, a questão afro das escolas, desde o início, para essas crianças crescerem com a consciência de que o negro, o Brasil é negro, o Brasil é indígena e que a história negra é a história do Brasil e é muito importante de ser trabalhada. São pessoas, né, que vieram do continente e eram reis, eram rainhas, eram pessoas que tinham sua história e que merecem ser lembradas. Então, assim, muito importante a gente trabalhar desde o início com a história afro-brasileira. Isso é muito importante mesmo. Para finalizar, né? Qual foi a cena ou momento do documentário que mais te impactou e por quê? E também você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais acerca do filme e do debate. É isso. Bom, eu já estava até lamentando que já chegou no fim, porque o bate-papo tá tão bacana, tão gostosinho de estar, né? Tirar um momento como esse para estar falando. Parabéns pela iniciativa. Existiram vários momentos dentro do filme que me marcaram, mas um dos momentos que me marcou mesmo é quando estava ali no rostinho das entrevistadas, e aí vai falando quem elas são, né? E aí nós temos uma lá que ela é fundadora, eu não vou saber, não sei se é GL10 ou se é GL10, né? E aí vai passando o mini currículo delas, né? Depois a gente escutar aquelas falas e a gente se identificar com tudo que elas falaram, a gente vê, nossa, são mulheres poderosas que fazem e fizeram a diferença no mundo como um todo, né? No Brasil, nessa pauta racial. E aí você para e pensa na sua trajetória também. E é como se a sua própria foto travasse e você parasse e percebesse. Você é Rafaela André, você é coordenadora estadual, você é quilombola, você já presidiu a CUFA, você isso e aquilo e tal. E de uma coisa que começou lá no passado apenas pelo ativismo. E você vê garantindo espaços que outrora o racismo e o preconceito jamais permitiriam que você alcançasse. Então, talvez por essa questão de ser jornalista, por essa questão visual, a parte que trava nas letrinhas e fala um pouquinho da bio de cada uma, foi uma das partes que mais me marcou, porque eu parei e pensei, é isso aí. Pretas empodeраdas, pretas no topo, e nós precisamos todos os dias nos empoderar ainda mais de quem nós somos e de todos os espaços que nós ocupamos. E outra parte bacana do filme que eu achei também é o momento que elas pegam essa consciência. Sou uma mulher preta e o que eu vou fazer em relação a isso? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. E a gente tem autorização para utilizar esse filme, porque eu gostaria muito de apresentá-las também, as mulheres pretas, vou encaminhar essa live, encaminhar o vídeo para elas também, porque o filme é empoderamento do início ao fim. Vocês estão de parabéns. Hoje que eu tive tempo de assistir para poder participar da live e eu fiquei impactada. E eu acredito que outras mulheres serão impactadas também. É muito legal. É muito lindo, né, ver toda a sua trajetória, assim. Eu acompanho seu trabalho no Instagram, vi o seu currículo, pesquisei um pouquinho. Então, assim, é muito lindo que ver que tudo que você está colhendo agora são frutos do seu esforço e do seu ativismo, né? Lutando contra o racismo. Então, assim, é uma coisa muito linda de se ver. E eu espero que você continue trabalhando muito ainda. Eu vou estar sempre acompanhando seus trabalhos por aqui. A gente pode também estar conversando sobre outras parcerias. Então, assim, eu me sinto muito honrada de poder ter te ouvido hoje aqui, conversado com você. Como você falou, foi um debate muito gostoso de se fazer.
Foi muito legal. E assim, eu fico com muito orgulho, do trabalho que a gente fez aqui hoje. E é isso, assim, muito obrigada de verdade, Rafaela, que você continue brilhando muito e eu sei que vai brilhar. É isso. Um abraço. Muito obrigada, viu? Parabéns também pela sua iniciativa. Eu super amei quando você me fez o convite. E dificilmente eu só recuso um convite quando de fato não dá, a agenda não bate. Eu me senti honrada desde o primeiro momento. E me senti ainda mais honrada por ter tido esse bate-papo super gostoso. Parabéns pelo seu letramento, parabéns pela sua força. Parabéns por levar esse projeto. Vou acompanhar agora mais de perto tudo que você faz, tudo que esse projeto, né, que é o cinema em movimento, né? Então, nossa, estou encantada e eu espero que a gente possa pensar em parcerias futuras. A gente tem a Secretaria de Cultura, por exemplo, que eles estão com um carro, né? E o carro dá para fazer um cineminha, eles já entraram em contato com a gente. Rafa, vamos marcar para a gente fazer ações, né, com o público que você atende. Já pensou levar esses filmes para essas pessoas, para essas mulheres e tal? Então, tem muita coisa que dá para fazer através de parcerias. E eu também não poderia deixar de agradecer aqui também ao pessoal que acompanhou a live. Tem o Mago, que de mim participou, a Carlota também, que é a melhor feijoada aqui do estado de Roraima, e também é uma mulher negra empoderada que vai à luta, que eu admiro bastante, e todos os demais que passaram por aqui. Então, Ana, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana, eu não queria terminar, mas nós temos nossos compromissos, e muito obrigada mesmo por essa conversa maravilhosa. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada também ao pessoal que acompanhou até aqui, acompanhou um pouquinho. E é isso, gente. Uma boa noite e bom resto de semana. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.